então, gente, essa aula aqui, ó, foi dada na aula passada. E aí, deixa eu aumentar para vocês aqui. Ele é um resumão bem interessante para vocês estudarem. Ele faz parte aí, aliás, da revisão da semana que vem, que vocês terão comigo, sobre o referencial. Eu já passei para vocês o que eu vou cobrar na prova de vocês, que será na outra semana ainda. Alô, 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 alunas. Passou? Eu não escutei, caiu o meu sinal aqui. Tá bom. Se eu não passei para vocês o que eu vou cobrar na prova, eu vou digitar para vocês depois, tá bom? Tranquilamente, fique à vontade. Fique tranquila, Adriana, tá bom, querida? Eu preciso saber, né, baby? Senão eu vou surtar já. Eu sei, mas de antemão digo, referencial curricular volume 1 e volume 2, mais coordenação motora fina e grossa. Tá bom aí, tá bom? Parece pouca coisa, mas não é. Não é, não. Mas não é, filha, mas não é mesmo, tá bom? Mas é o que eu posso fazer por vocês, porque eu poderia até cobrar mais coisas. Só que não, tá bom? Não, lógico que não, tá acabando o ano, né? Ai, eu não posso falar, tá gravando. Não, você pode falar sim, que na verdade está acabando o ano e isso não é uma mentira. Isso é uma super verdade, porque, olha, nós teremos no dia... temos aula de hoje, temos semana que vem, que é uma revisão, e aí a gente vai ter, na quarta-feira do dia 2, a provinha P2. Na quarta-feira seguinte, que é dia 9, a gente vai ter a substitutiva, se caso alguém precisar e quiser. E no dia 16, que é a quarta-feira seguinte, é a avaliação P3, se caso alguém precisar, porque ficou de exame, certo? E no dia 17 de dezembro, eu entro de férias, porque eu sei que vocês já entraram antes. Tá bom? Os professores só acabam no dia 17 de dezembro, daqui um mês. E vocês, não vou usar o adjetivo que eu pensei, e vocês, pessoas fofas, a partir do dia 2, praticamente já estão de férias, certo, gente? Rumo ao 5º semestre de pedagogia. Da hora. Bom, vamos lá. Agora, papo sério, papo reto, sem perder muito tempo. Hoje a gente não vai ver muita coisa, porque, na verdade, a gente termina hoje essa aula do referencial curricular, para, então, semana que vem a gente fazer a revisão. Certo? Eu não sei se eu vou fazer intervalo. Vamos ver como vai andar o percurso aí, tá bom? Bora lá? Então, essa parte a gente já viu. Vamos para essa daqui, que é uma parte nova para vocês, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar, na verdade, o conteúdo que é dado em sala de aula para as crianças de 0 a 3 anos. Eu falei com vocês sobre isso? Acho que não. Não entendi a pergunta. Tempo para as alunas. Eu falei com vocês sobre isso. Eu acho que eu mandei a aula gravada. Eu estou procurando aqui, porque essas anotações eu escrevi. Pro, não foi quando você estava ruim, você mandou os slides, não foi? Também pensei nisso. Não, quando ela estava ruim, ela mandou questão de outro referencial, não desses daí. Sabe por quê? Eu lembro dessa brincadeira do esconde, do esconde, acha para as crianças, que era bem interessante. Acho que tem alguém com áudio aberto também. Achei interessante agora. Do esconde, achar, do esconde, sabe aquele cadê? Achou! Que a criança fica bem. O mundo dela é só aqui, né? Só a hora que a gente fecha os olhos, tampa os olhos, é aquele mundo dela. Professora, eu estou lembrada dessa parte que a senhora comentou. Comentei. Realmente, eu estou lembrada dessa parte que comentou. Então tá. Eu vou falando algumas coisas interessantes, apesar de já ter dado, tá bom? Então, vamos lembrar que criança de 0 a 3 anos, 0 até 1, mais ou menos, tem nenhuma fala ou pouquíssima fala.
Vamos lembrar que até 3 anos elas não escrevem, então tudo que vocês forem dar aqui para elas em sala de aula é através da música, é através da imitação, é através de desenho, quando puder, é através da massinha. Tem sempre algum material que não seja para a escrita, mas sim, lembrando de que a gente precisa desenvolver coordenação motora grossa, certo? E sempre em grupos elas estarão. Algumas vezes individual, dependendo da situação do conteúdo que você for dar, tá bom? O que mais que a gente vai trabalhar com essas crianças, né? A gente vai trabalhar os desejos dela, quando ela quer fazer xixi, quando ela quer fazer cocô, quando ela quer água, tudo isso a gente vai conseguir identificar, e ela precisa falar sobre isso, ela precisa reconhecer o corpo dela, então a musiquinha do cabeça, ombro, perna e pé é super válido, e eu falei sobre isso, sim. A identificação de algumas pessoas da casa dela, identificação singular, do tipo, aquela pessoa, por exemplo, minha mãe, ela tem um cheiro X. É muito singular isso. Falei, né? Esses exemplos aí estão, assim, estão clareando minha mente. Né? Lembrei de falar isso, né? Isso, né, que está acontecendo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Partiu criança de 4, 5 anos, eu também devo ter falado, porque aqui, na verdade, elas já falam, elas já escrevem, e isso deve fazer parte do meu slide também, da gravação, tá? Mas se vocês têm alguma dúvida, vocês podem, por gentileza, me perguntar, tá bom? Orientações didáticas. Vou falar um pouquinho, quem sabe vai lembrando também, tá bom? Então, a orientação aqui, ela é uma orientação didática, para quem? Para o professor, quando ele está com as crianças de 0 a 3 anos. Então, o que a gente precisa orientar? A autoestima. Então, a criança de 0 a 3 anos, a gente precisa desenvolver a autoestima. Ela precisa ter confiança, a autoconfiança, e o adulto, vocês, pedagogas, precisam confiar na criança, tá bom? Então, é importante criar algumas situações de que a gente coloca limite na convivência, e aí, então, a gente consegue fazer com que essa criança, ela tenha esse limite, ela não ultrapasse o limite. E é muito importante isso. Muito importante de verdade, tá bom? Porque quando a gente ultrapassa o limite, é a mesma coisa de a gente ultrapassar a regra, da gente ultrapassar leis. Isso está diretamente relacionado, tá? Era só um sinal amarelo, né? Era só uma cortada, era só, eu furei a fila. Essas coisas pequenas que são fora da lei, tá bom? E isso a gente desenvolve desde pequeno. O que faz parte do limite e o que extrapola o limite, tá bom? Então, a gente precisa ensinar isso para a criança, né? Outra coisa é ouvir a criança. Elas têm muito a nos falar. Não necessariamente com sentido, tá bom? Não necessariamente numa ordem cronológica. Não necessariamente tudo que ela conte seja verdade também, porque existe muita coisa imagética, tá? Achei. Achou? Achei. Você parou no conteúdos criança de 4 a 5 anos. A expressão, iniciativa, identificação, participação, valorização de diálogo, participação na realização de pequenas tarefas. Isso mesmo. Aí parou em grupos. Ótimo. Parou aí. Então, estamos no lugar certo. Achei. Falei que eu tinha anotado. Jesus. Muito bem, coordenadora de sala de aula. Não tem nada a ver com isso, gente. Agora estamos no slide certo. Vamos estamos no 14, eu acho, sei lá, né? Orientações didáticas. Tem aí, gatinhas? Não, paramos naquele lá mesmo que eu te falei. Então tá bom. Então, bora lá. Bom, então a autoestima, a gente precisa estimular a autoconfiança, criar situações
de limite dentro da convivência da escola, da creche aqui no caso, né? O adulto, o pedagogo, o tio, a tia, enfim, precisa confiar na criança e ela se sentir segura de que alguém está confiando nela, porque ela pode não ter isso em casa. Mas nós, pedagogos, precisamos desenvolver algumas coisas, estimular algo que não tem em casa. Não tem importância, gente. Se caso lá não fizer esse papel, nós faremos esse papel, tá bom? Escolha. Aqui, na verdade, a escolha, ela vai acontecer através de alguns estímulos que a gente vai identificar. Por exemplo, normalmente criança pequenininha acaba chorando, né? Então, assim, ela chora porque ela quer alguma coisa, ela escolheu alguma coisa, então ela precisa ser trocada, ela precisa ser medicada, amamentada, alimentada, né? E por aí vai. Então, escolhas que a criança faz de 0 a 3 anos. Então, através de estímulos, normalmente o choro, a criança já é capaz de fazer algumas escolhas, sinalizando o que lhe agrada ou não. Ontem eu assisti Café Filosófico, lembrei de vocês, mas era tarde demais para poder mandar uma mensagem. E esse Café Filosófico de ontem falou sobre amar se aprende amando. O que tem a ver com o que a gente está falando aqui? Muita coisa. Por quê? Acho que alguém entrou, quem foi? Valéria. Porque ele diz uma coisa que é muito interessante, que eu acabei de ler e lembrei. Aqui. Sinalizando o que agrada ou não. A mãe está o tempo todo de frente, diante do bebê. E o bebê sabe que qualquer coisa que ele escolher, a mãe irá fazer. Por quê? Porque a mãe ama essa criança antes da criança amar a mãe. Olha que coisa interessantíssima. E aí, então, conforme essa mãe que ama essa criança, né, ama esse bebê, vai fazendo as coisas que ele quer, vai agradando ou vai conseguindo fazer uma leitura de uma criança que não consegue se expressar, que não seja pelo choro, e eles conseguem uma conexão, uma comunicação que com outras pessoas não conseguem. Então, esse bebê que não ama essa mãe, acaba aprendendo a amar. Olha que coisa interessante. Eu achei muito legal. E isso está super relacionado com a psicologia, porque, na verdade, eram dois psicanalistas lacanianos. Às vezes isso ocorre devido a gente rejeitar? Então, se você rejeita... Depois a gente começa a aceitar? Então, Dri, é muito subjetivo, assim, vai de caso para caso, mas se de início houve uma rejeição, a criança vai perceber. Porque a mãe está sempre afastada dessa criança e está deixando ela o tempo todo chorar. Então, essa mãe, ela não teve a percepção, o respeito, a empatia, a simpatia por esse bebê, a ponto de tentar fazer uma leitura, de ouvir essa criança, né? E ela vai perceber. Tem muitos casos que no começo tem aquela rejeição, né? Sim. Aí, devido a muito tratamento, psicólogo, essas coisas, a mãe acaba começando a aceitar a criança, né? Sim. Ixi, tem N casos aí, né? Mas existe sim, né? Uma rejeição pós-gestação, né? Sim, existe a depressão pós-parto, por exemplo, né? Existe até homicídios que acontecem pós-parto por conta da depressão que a mãe entra. Enfim, N casos, né? Agressão, violência, depressão, homicídio, suicídio, existem N coisas. Mas é interessante falar sobre a criança sinalizar o que agrada ou não, e quem vai fazer essa leitura é uma pessoa que está empática com ela. E empatia é se colocar no lugar do outro, né? E aí, então, a criança acaba amando essa pessoa, independente de quem for, se é o professor ou se é a mãe, por conta dessa leitura que essa pessoa fez. E eu achei isso muito interessante, pensar dessa forma. Temos mais uma turista em sala de aula? Vamos aplaudir Carol. Ai, ela não está na praia, Carol, ela está aqui, gente. Carol tá na praia? Carol, tá na praia? Alô? Tá ruim aí? Sinal na praia? Vamos lá.
Então, a escolha que a criança faz, ela sinaliza através do choro ou através de alguma fala. Ai, desculpa, vocês tremeram, foi eu que bati no note. Mas essa fala também, de 0 a 3 anos, a gente sabe que é uma fala pequena, de vocabulário pobre, porque ela tem 3 anos. Certo? Bom, o que mais que a gente tem aqui? O faz de conta, que são criar brincadeiras que desperte o imaginário infantil e também desenvolve aí na criança a noção de existência e ausência de objetos e pessoas. O que é muito importante falar sobre a ausência, porque a gente está sempre presente na vida das crianças, né? Eu estou pensando como pedagoga, tá, gente? Mas vocês fiquem à vontade para vocês levarem isso para onde vocês quiserem, o ambiente que vocês quiserem da vida de vocês, tá bom? Então, como pedagoga, como tia, né? Como pedagoga, a gente está sempre presente para essas crianças. E quando nós não estivermos presentes, estivermos ausentes, da mesma forma como pode faltar a mãe, pode faltar o pai, pode faltar a avó, o avô, que são pessoas representativas, ou não, né? Mas a gente pensa que são pessoas mais representativas na vida da criança, e de que forma lidar, então, com isso, né? A brincadeira do faz de conta, porque é uma brincadeira, ela nada mais é do que uma simulação da realidade. Faz de conta que a mamãe não mora mais aqui nesse mundo, mas você mora. Pensa, tá bom? A criança vai imaginar 2 mundos, porque ela consegue fazer isso. Nós não necessariamente, porque é muito imagético, e nós somos muito mais realistas em relação a essas historinhas, né? Mas é importante a gente trazer o faz de conta para a criança, porque faz com que ela brinque, com que nós brinquemos, na verdade, com o imaginário dela. Tá bom? E aí, então, ela cria uma noção de existência de pessoas, de objeto. Imagina que aqui tem uma flor. Pronto. E essa flor, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Pronto. A criança, ela vai imaginar a flor, a cor, ela vai imaginar as folhas, ela vai imaginar o quanto cresceu. Tudo isso ela consegue fazer. Então, é mais fácil trabalhar ausência e presença nessa idade, nessas brincadeiras do faz de conta, tá? Interação. Dar oportunidades de brincadeiras e momentos de interação com outras crianças, respeitando sempre a individualidade de cada uma. O que é muito importante para que todos nós, pedagogos, saibamos, é de que as crianças precisam se socializar. E elas precisam se socializar com todas as crianças da sala. Não dá para ficar escolhendo uma ou outra. Vai existir, sim, uma simpatia maior por um e pelo outro, mas é necessário fazer com que as crianças, elas brinquem com todas as outras. Hoje você brinca com essa, amanhã você brinca com aquela, ou nessa brincadeira você vai brincar com ele, e faça com que sejam diferentes. Uma criança negra, uma criança branca, japonesa, tá bom? Porque elas precisam encarar as diferenças para não achar que todo mundo é padrãozinho. Entende, amores? É muito importante falar disso, tá? Então, eu preciso mostrar para as crianças de que não há padrão, que não existe padrão, né? Que a sociedade cria padrão, né? Mas nós, professores, pedagogos, temos como responsabilidade social dizer para essas crianças que não existe padrãozinho e de que a pessoa que é diferente de você, ela é tão boa quanto você. Tá bom? Isso é muito importante. Oi. Ontem eu não discuti, mas quase rolou uma discussão no metrô. Jura? Tinha 2 senhoras conversando, uma senhora estava gestante e a outra estava conversando. Aí ela pegou e falou para a outra assim, ela falou assim, você sabia? Eu não levo dilema com meu esposo. E eu bem do lado só ouvindo, né? Aí ela pegou e falou assim, perguntou por quê? Ela falou, não, porque agora meu filho na escola, ele rolou, só fala que ele tem que usar azul, só fala que ele tem que brincar com coisas de menino, né? E assim, e na escola eu fui questionada, me chamaram lá, porque não é correto
Só que não é da minha parte, é da parte do pai. Ah, Aí eu peguei assim, aí eu olhei para a mulher assim e falei assim, desculpa me intrometer na sua conversa, mas me intrometendo, você acha isso certo? Aí ela pegou e falou assim, eu falei, criança tem rótulo agora? Né? Menino só usa azul, menino só brinca de carrinho, menino só brinca de bola. Aí ela pegou e falou assim, você é uma menina tão nova e você não acha isso, você acha isso errado? Que menino tem que usar rosa? Aí eu falei, errado, porque menino tem que usar rosa, menino tem que usar amarelo, verde, azul, a todos os cor tipos que de quiser, cores. né? Aí eu falei, meu filho brincava com a minha filha de bonequinha, de pole, e não é por isso que ele virou um viado. Aí ela pegou e falou assim, cada um, como que é? Cada um educa do jeito que quer. Se meu esposo não acha certo, eu respeito a educação dele. Aí eu falei, tá, mas onde você entra? Aí ela pegou e falou assim, seria melhor você cuidar da sua vida, né? Aí tava chegando no Guilhermina. Aí eu peguei, Ainda e ela bem. tava gestante. Aí eu peguei e falei, vou cuidar muito bem da minha vida, porque eu acho super errado esse negócio de você colocar, de você aceitar que seu marido coloque na cabeça do seu filho que menino só usa azul. Aí eu falei assim, ó, uma boa hora para você que está gestante, né? Uma boa hora e que Deus te abençoe. E ó, saí. Que bom, Falei, se eu né? fico mais um pouquinho, eu tinha levado um pau. E assim, vai cuidar da sua vida, tá? Mas não Você é se mete certo. uma dessa que você... Pronto, para você basta. Você Olha, não está no papel de pedagoga dentro do metrô, tá bom? Cuidado, porque a gente não sabe com quem a gente está discutindo. A gente pode depois ouvir, eu fiquei não... pensando nisso. A gente pode ouvir, não gostar, achar o absurdo, 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 engole. Você não sabe com quem você está se metendo, na rua ainda, sabe, Dri? Por Nossa, na hora que ela bobeira, mandou tomar tudo na minha vida, eu falei, vixe, é melhor ficar quieta na minha. não é, minha filha? Ai, obrigada por lembrar, né? Tem tantas mulheres barraqueiras, né, por aí, vixe. E ainda mais quando você percebe que, assim, rola esse tipo de educação, entendeu? Então, é bem provável que seja machista, de que ela vai, sim, aceitar o que o marido fala. Então, assim, não adianta discutir. Quem vai discutir com ela mesmo, na verdade, Dri, que pode discutir ou não, porque, na verdade, também é uma questão de escolha mesmo, a forma como você educa seu filho, e não é, é a pedagoga, a coordenadora pedagógica da escolinha do filho do professor. Você, como, nesse caso, cidadã, quieta. A Infelizmente, gente não tem sabe? direito de... Eu vi que a gente não tem, assim, direito de expressar a nossa opinião para Beltrano, fulano, ciclano, sabe? Exatamente. A gente tem que ficar quieta e pronto. Exatamente, porque existe uma coisa assim, alguém perguntou alguma coisa para você, porque a conversa não era com você, apesar de você ter se doído pela criança, porque a gente sabe o que vai acontecer depois, assim, porque ela está gestante, então é mais provável que seja mais um machista no mundo, por N É uma menina situações. que ela tá grávida. Então, assim, pela menina que de repente vai saber que relação que ela tem, mas assim, a relação é dela, o filho é dela, a educação dela, e assim, Nossa, Dri, é ridículo. não, super concordo com você de achar o cúmulo do absurdo alguém pensar de que uma cor define orientação sexual, né? E cuidado com o termo viado, porque ele é bem pejorativo, ele é bem mal visto e muito homofóbico, tá bom? Não, mas Então, a gente... Não, depois eu fiquei pensando nisso mesmo. então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque não é viado o termo usado, é homossexual, né? É gay, não é opção sexual, é orientação sexual, tá bom? Porque não é uma opção, não acordei com vontade de. Ah, hoje eu acordei com vontade de ser gay. Não, ninguém acorda com vontade de ser gay. Isso é opção, né? Eu tenho uma vagina e eu tenho um pênis. Então, com quem que eu vou ficar hoje? Né? Assim, não é, isso é opção, né? Agora, orientação sexual é uma outra questão, tá? Não, a gente precisa falar sobre isso, porque acho que a gente precisa dar nome certo para as coisas, né? Porque a gente vai lidar com situações desse jeito, a gente vai encontrar crianças que são afeminadas, com crianças que são transgêneras, a gente vai encontrar esse tipo de pessoa, sim, não estou falando de modo pejorativo, tipo de pessoa porque a gente classifica,
tá bom? Eu, particularmente, não gosto de ficar classificando, ele é gay, ele é trans, ele é... Sabe assim, porque limita-se só nisso. E eu acho que nós somos muito mais do que apenas com quem a gente tem uma relação afetiva e sexual, entendeu? Entendi. Mas, assim, é super válido. Eu tô ficando com a boca aberta demais. Não é, porque a gente escuta tanta coisa errada no mundo, a gente vê tanta coisa errada e a gente quer, de alguma forma, arrumar. E isso é típico de professor. Bom que eu tô indo pro caminho certo, então. Sim. Nem me fale, porque olha, cada uma que a gente se mete, eu me meto também em várias, mas enfim, outro dia a gente toma um chá gelado e fala sobre. Vamos lá. Então, a interação é exatamente para evitar esse tipo de coisa que a Adriana tentou evitar aí no metrô. Mas que ela não quis cuidar da vida dela. E é exatamente isso, Dri, para evitar esse tipo de enraizamento, de definições que a família dá. Mas vamos lembrar de uma coisa? A criança fica com você, professor, durante pouco tempo. E o resto da vida com pai e mãe. É com os pais. Então, assim, pode ser que você, de alguma forma, consiga afetar essa criança a ponto dela entender de que o rosa faz parte das cores, assim como o verde, o lilás e o laranja, né? Mas pode ser também que você não consiga afetar, tá bom? Tudo bem também. Porque pode ser que um dia seja afetado dessa forma, né? Eu acho mais provável a gente conseguir afetar as crianças maiorzinhas, não as crianças de 0 a 3 anos, mas é desde criança que a gente precisa estimular de que o carrinho não é um brinquedo para menino. De colocar uma sementinha na cabecinha deles, né? Que realmente menina também pode brincar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente precisaria fazer isso desde criança, mas isso precisa também dos pais, né? De que os pais abram a mente. Né? Tem como, né? Você fica com ele lá 4 horas e depois as outras 20. A gente tenta colocar de um jeito, aí chega em casa, o pai usa do outro. Porque o que é certo para você não necessariamente é para os pais, principalmente em relação a isso, tá? E sempre será discutido isso, assim, de uma forma muito polêmica, tá? Muito polêmica. É verdade. Tá? Infelizmente. Eu tive certeza disso. Quase saiu na porrada. Meu Deus do céu, briga no metrô porque menino veste azul e menina veste. Então, vamos lá. Bom, a imagem, olha aqui, também entra nessa parte. A criança está em construção de sua identidade. O uso do espelho para observação das características do seu corpo é uma ferramenta importante, além de fotografias. Vocês sabem que existe uma forma, uma didática, que faz parte de uma dessas escolas que a gente aprendeu aí da pedagogia, que trabalha com os espelhos. Qual que é? Vocês lembram? O método Montessoriano. Isso mesmo. O método montessoriano, né? Ele trabalha com os espelhos porque reflete a própria imagem, né? E a criança consegue construir uma imagem dela não distorcida, uma imagem real. E isso também é outra coisa muito importante, né? A hora que a menina se olha no espelho e se sente gorda, é uma visão distorcida que ela tem dela mesma, tá bom? É a ausência do espelho, do se enxergar realmente no espelho, né? Por isso que o espelho é tão importante. Mas aí eu te pergunto, imagine você dando aula numa periferia onde as mães não conseguem nem comprar, sei lá, o shampoo para o cabelo da menina. Você acha que vai ter espelho em casa, meu bem? Não vai ter espelho em casa. Talvez um pequeno. Ela ganhou em alguma situação. Então, é difícil a gente pensar em espelhos, né, para as casas, né? Observem os espelhos na casa de vocês, que têm filhos pequenos, onde eles estão? Na altura da criança ou na sua altura? Na sua altura.
porque a criança não precisa se enxergar, porque eu, como mãe, e como todo zelo que eu tenho para com o meu filho, eu vou cuidar dele a ponto dele estar lindo para mim, não para ele. Que também é outra coisa importante. Nas escolas, hoje, não sei em todas, mas eu sei que, pelo menos a professora Maria de Lourdes me disse que na prefeitura eles têm colocado os espelhos para exatamente trabalhar a imagem, a construção da identidade da criança, que é extremamente importante, tá? E as fotografias também são muito bem-vindas, porque também é a sua imagem, né? Também é a própria imagem, a imagem de outras pessoas, e isso é muito importante. Eu acho que tem alguém batendo na porta. Na creche a gente também colocou espelho pro agora. Maravilha, isso é muito importante mesmo. E com a barrinha, né? A barrinha também junto com o espelho. Que bonitinho. Vai fazer balé? Fofo. Cuidados. Bom, a gente sabe que as crianças precisam de higiene, alimento, descanso, mas o professor deve, sempre que possível, estimular a independência da criança. De que forma? Que elas lavem as suas próprias mãos e que vocês ensinem isso. É claro que numa escolinha, numa creche, educação infantil, a pia está na altura do adulto ou da criança, né? Então, para elas, é mais fácil. É claro que uma criança de 3, 4 meses, você não vai conseguir fazer isso, né, gente? Desculpa, eu estou com um pouco de refluxo. E aí, então, você não vai conseguir fazer com que ela tire a fralda aos 3 meses de idade. Acho que não vai acontecer isso, tá bom, gente? Então, só tomem cuidado, porque tem coisas que fazem parte das faixas etárias, né? Não dá para ficar querendo tirar a fralda no momento onde não é para tirar ainda, tá bom? Mas também veja que é um absurdo uma criança de 4 anos ainda usar fralda, uma criança de 4 anos ainda mamar, tá bom? Tá muito fora mesmo, tá? Muito fora. Tem que rever a questão, então, de alimentação, tá? E aí também rever a questão da fralda. Para que a fralda? Né? Se tem piniquinho, vaso sanitário de acordo com a criança, enfim, né? Assentos para ela. E existe hoje um monte de piniquinho bonitinho, né? Muito diferente da nossa época, enfim, né? Dá até vontade de fazer xixi cocô. Certo? Então, a gente precisa fazer com que a criança saiba que, antes de comer, ela precisa lavar as mãos, e vamos lembrar de que isso sempre foi falado, né? Independente se há ou não Covid, né? Lavar as mãos antes de se alimentar, e depois de se alimentar, escovar os dentes, lavar as mãos, não é isso? Guardar as suas coisas, seus pertences, também é fundamental, devolver o que pegou, essas coisas meia óbvias, mas que para algumas crianças não é óbvio, tá, gente? Porque tem sempre alguém atrás dessa criança fazendo por ela. Principalmente quando a gente está com elas na creche. A gente percebe que quando alguém faz por elas, são aquelas crianças que não fazem as coisas. Por quê? Porque tem sempre a mãe, a tia, a avó, ou uma empregada, ou a babá, que está atrás dessa criança recolhendo e fazendo as coisas que ela deveria fazer. Quando ela está na creche, ela é de um jeito, e quando ela está em casa, ela é de outro. Claro, o dinamismo também é diferente, tá bom? É necessário conversar com pais sobre isso. Olha, aqui na escola, ela guarda todas as coisas. E como que ela é em casa? Nossa, ela não guarda um lápis de cor. Então, aqui ela guarda todos os lápis de cores. Vamos começar, então, a fazer com que ela também guarde as coisas em casa. Por quê? Porque é certo, né, gente? Porque ninguém é empregado de ninguém, não é isso? Se eu não me engano. E isso se chama, na verdade, independência, autonomia, tá bom, gente? Isso é muito importante, tá? Segurança. Pelo amor de Deus, segurança. Segurança. Sabe esses 2 olhos que vocês têm? É pouquinho. Para uma sala de aula. Eles têm que estar sempre atentos, tá bom? Quando a gente trabalha com criança de 0 a 3 anos, ou quando a gente trabalha com qualquer outra criança, na verdade, né? Então, é importante sempre escolher o ambiente adequado, escolher também os objetos que vão ser trabalhados em sala de aula, para que eles não sejam pontiagudos, para que não sejam tão pequenos para colocar na boca e engasgar, tá bom? Para que elas se sintam, na verdade, seguras e que vocês também vejam que elas estão seguras, para poder, então, esse espaço ser de
pura interação, divertimento, brincadeira, e que seja favorável a elas. Certo, amores? Tudo bem aqui? Sim, senhora. Tudo. Sim, senhora, dói. Menos um ponto. Lasquei-me. Bom, isso a gente estava falando para as crianças de 0 a 3 anos. E para as crianças de 4 e 5, que já são grandinhas, já correm, danadinhas, né? Já é uma outra situação, né? Então, a gente precisa sempre chamar a criança, a primeira coisa é pelo nome. Ela precisa saber qual é o nome dela. Ela precisa identificar quem é aquela criança, quem é ela. Né? Então, você fala o nome. E fale o nome e sobrenome. É muito importante. Assim como ela precisa aprender a escrever o seu próprio nome, porque assim ela olha e fala assim, nossa, eu sou isso aqui. Como se fosse a concretização dela num papel, tá bom? Então, trabalhar as letras, vocês farão isso, né? E isso vocês estão tendo, acho que, orientação com outro professor, né? Mas que é necessário vocês trabalharem o nome dessa criança, fazer essa representação por escrito desse nome, né? E falando, olha quem é você, né? Procura seu nome nos outros nomes. Olha, a carteira de vocês está com o nome de vocês. Então, vocês vão procurar o nome, vão escrever, vão colocar no papelzinho. É muito importante, muito interessante isso, tá? Uma outra atividade que eu lembrei que é muito legal é de fazer com que a criança escreva nas costas do coleguinha da frente o próprio nome. Então, escreve seu nome com o dedo, né, claro. Com o dedo, escreve nas costas da criança. Então, você vai lá escrever. A criança da frente, ela vai perceber o quê? Quando a criança errou e quando ela acertou. E ela vai dedurar, porque é normal isso. Tá bom? É muito interessante também essa brincadeira. A imagem, a gente trabalha sempre a imagem, tá bom? Vamos lembrar de que 4, 5 anos existe aqui aquele reforço para poder se parecer com a mãe, tá? Se parecer com o pai. O menino se parece com o pai, a menina se parece com a mãe, a menina imita a mãe, o filho imita o pai, tá bom? Existe uma relação de briga e disputa, muito entre aspas, tá bom? Porque é muito inconsciente isso, com o pai e com a mãe. Se a menina, ela copia o comportamento da mãe, a vestimenta da mãe, a maquiagem da mãe, os esmaltes da mãe, ela quer chamar a atenção do pai, né? Então, ela vai brigar com quem? Com a mãe. Vou contar um caso rápido. Então, aí tinha uma menina de 6 anos. 6 anos? Não, eu acho que é 5 anos. 5 anos. E aí, então, ela colocou todas as roupas dela em cima da cama. Isso ela contou em sala de aula. Ela contou de que colocou as roupas dela em cima da cama, todas as roupas que ela achava bonita dela. Que ela ia escolher uma porque o pai dela ia chegar do trabalho. Então, ela queria estar bonita para o pai. E a mãe dela chegou com as roupas passadas dela e colocou em cima da cama para poder guardar. E a menina viu que a roupa da mãe era muito mais bonita do que a dela. E aí, então, o que acontece numa situação dessa? Como a gente está falando de disputa inconsciente, a menina pegou a blusa mais bonita da mãe e, picou. É claro que a mãe tem que brigar com a filha, óbvio, porque isso não se faz, tá bom? Mas, assim, vocês agora conseguem entender algumas situações que podem acontecer em sala de aula, o que a mãe pode narrar para vocês, tá bom? E lembrar disso, de que há nesse momento, nessa idade, uma certa disputa, tá bom? Mas que nada vai acontecer, tá bom, gente? Assim, na boa, é uma disputa muito inconsciente, tá? Porque o pai, ele deixa de dar atenção para a filha, porque ela deixou de ser bebezinho, deixou de ser cuticute, nhanhanhanhanhã. Então, ela sente falta dessa atenção do pai.
Porque o pai está sempre trabalhando, não é isso que acontece, infelizmente, né? A mãe está sempre ali, né, do lado do filho, da filha, né? Então acontece essa disputa de atenção. A mãe dá atenção o dia inteiro, o tempo todo. E o pai não consegue dar atenção porque ele normalmente trabalha. Alguém tem que trabalhar, mas no caso, né, enfim, tá bom? Pode acontecer isso, tá, gente? Então, aqui, em relação à imagem, o espelho continua sendo uma ótima prática para reforçar a identidade das crianças. O que é interessante aqui, com essa idade, que a gente consegue fazer uma atividade muito interessante, são das fantasias. Então, se fantasiar. Sabe aquele personagem que eles gostam tanto? Ou se fantasiar de... Vou me fantasiar da minha mãe, vou me fantasiar de meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai, sei lá, é o Gari, meu pai é o... Enfim, né? E trazer alguns materiais que lembrem a profissão dos pais. É interessante, porque assim a gente brinca, que é uma brincadeira séria, de como se compõe uma sociedade. Tá bom? Do que a sociedade é composta? De quem que ela é composta? Ela é composta apenas de criança, de professor, mãe e pai, né? Não, né? Porque mãe e pai não é só mãe e pai. Mãe e pai pode ser muita coisa, né? A mãe pode ser uma cozinheira, a mãe pode ser uma secretária, a mãe pode ser uma advogada, pode ser uma médica, né? Pode ser uma professora, né? Então, assim, existe essa composição social de que é importante também trazer essa imagem para as crianças de 4 e 5 anos, e aí, então, elas assumirem esses papéis. Ô, professora, Pode falar. semana passada na escola do meu filho, a atividade foi essa, a profissão dos pais. Então, eles tinham que fazer um desenho sobre a profissão, vestir, gravar um vídeo e encaminhar para a escola. Perfeito. Foi bem interessante, eles gostaram muito. Eles gostam dessa coisa mais diferentona. Muito bom mesmo, tá vendo? É uma forma, gente, todas as ideias que vocês veem dos filhos de vocês, das escolas que vocês estagiam, ou de que seus filhos fazem parte, vocês podem agregar para vocês, trazer para vocês e utilizarem nas escolas que vocês forem trabalhar, ou até estagiar como uma ideia, tá bom? Já disse a vocês, nada se cria, tudo se copia, tá bom? Não é cópia fidedigna, tá bom? Não é uma cópia com um tom negativo, né? É porque a gente gostou muito, então a gente vai copiar, não é isso? Não é uma cópia de inveja, é muito diferente, né, esse sentimento. Acho que não cabe aqui nesse momento e nessa situação, né? A ideia é muito boa, Karina, né, que falou? A ideia é muito boa. Isso. E é engraçado que você vê assim, como eles ficam entusiasmados, assim, se vestir, querer falar, e falar como vai ser futuramente eles. É muito interessante. Você vê, assim, que a mente deles flui bastante. É muito rápida, não é verdade? Como vai para frente, assim, né? É muito engraçado mesmo. Muito engraçado. E como as coisas são muito simples, né? Muito raro, assim, prática de acontecer, né? Tipo, eu vou, sei lá, vou ser médico e vou ter um consultório e simples, assim, né? E é engraçado também que você vê umas crianças que falam assim, a profissão do meu pai é essa, da minha mãe é essa, mas eu não pretendo seguir a profissão deles. Eu tenho o meu querer, né, na verdade. Eles querem outra profissão. É interessante de ver. É interessante de ver porque deve ser um reflexo do que se escuta em casa, né? Eu, por exemplo, não queria ser nunca professora. E minha mãe perguntou para mim por que eu não queria ser professora. E eu disse, porque você sempre reclama que não tem dinheiro. Então eu queria ter dinheiro, né? E ser professora era sem dinheiro, não é isso? E cá estou. Só para comprovar que é sem dinheiro. Mas você reclama que nunca tem dinheiro? Só nos dias pares e nos dias ímpares. Então você também tá sem dinheiro. Fala para ninguém isso. Eu só tenho cara de rico, eu já falei, gente. Só isso que eu tenho. Dá uma olhadinha na minha conta corrente.
Imagina, né? Que é isso. Eu acho que é muito válido também saber o que é, né? Tem uma época da vida da criança, depois dos seus 7, 8 anos, mais ou menos, ela tem orgulho da mãe e do pai e da profissão deles, porque ela consegue identificar na sociedade quem é o seu pai e sua mãe. Então, ela consegue apontar assim, olá, eu tô vendo, sei lá, um médico, é meu pai. Não, não é seu pai, aquele ali é um outro médico. O seu pai também é médico, mas aquele ali é um outro, né? Então, ele consegue identificar na sociedade onde representa o pai e a mãe dele, né? A profissão dos pais. Então, aconteceu também isso comigo. Quando minha mãe falou que ela era professora, eu achei o máximo aquilo, queria ver minha mãe dando aula. Para ver se era igual a minha professora, entendeu? Então, é muito engraçado isso, mas é a representatividade daquela profissão na sociedade, o que a gente está falando aqui. Que também não deixa de ser, Karina, o que seu filho fez, e essa atividade, né? A identidade e a autonomia. Quem sou eu e quem será, né? Quem eu serei. É verdade. E falar, por exemplo, que não quer ser isso, não quer ser aquilo, também é identidade. E também é autonomia, se caso os pais falarem tudo bem. Deixa de ser autonomia quando os pais se impõem a profissão que os filhos devem ser. Eu acredito que muitas das mães, quando ficam grávidas, de menino ou de menina, e aí então vai idealizando o que espera, na verdade, que essa criança faça durante toda a sua vida, né? Ou pelo menos uma boa parte dela, né? E quando isso não acontece, frustra muitas mães, né? E aí, então, ela usa essa frustração de uma outra forma, enfim, a forma que ela quiser. Mas eles colocam tanto investimento, e eu já falei para você sobre essa palavra investimento, né? Estou investindo no meu filho como se ele fosse um negócio lucrativo e que eu fosse depender desse dinheiro para poder viver depois, né? Um empreendimento, né? Isso, é um empreendimento. Meu filho vai ser um engenheiro, né? Eu estou investindo nele, porque ele vai construir prédios, vai vender, e esse dinheiro a gente vai viver lindamente, sei lá, no Caribe, né? Então, assim, eu já estou investindo, né? Já estou colocando dinheiro ali, porque é investimento e vai ter lucro. Então, quando a gente ajuda ou participa da vida profissional do filho, que é muito diferente esses termos, parece que é bobeira, mas eles têm um peso muito grande, né? A mãe e o pai imaginam a profissão do filho, né? E tem muitos deles, por exemplo, que acabam seguindo por uma imposição. E isso não tem nada a ver com autonomia, né? A autonomia é o filho falar assim, não vou ser o que o senhor é, por mais respeito que eu tenho pela sua profissão, mas eu escolhi uma outra, né? É engraçado porque isso acontece, por exemplo, de médico para médico, de advogado para advogado. Né? Professora, meu esposo queria que a Letícia seguisse a carreira dele. E ela falou assim, não, eu não vou, eu não quero, né? Aí ela pegou e falou assim, então eu vou entrar na área de psicologia. Ai, que lindo. Aí ela pegou e falou assim, né, que assim, ela se forma agora em dezembro, e ela vai começar a fazer uma pós de psicopedagogia. Porque certo. Ela falou assim que ela queria fazer psicologia, ela não queria fazer pedagogia. Aí eu peguei e falei para ela assim, tudo bem, você tem a pedagogia, mas nada impede de você fazer uma pós, né? Ou uma segunda graduação. Então, aí ela vai fazer agora, vai começar, assim que ela se formar, vai começar a fazer uma pós dessa. Mas ele queria porque queria que ela seguisse a carreira dele. É normal isso acontecer, principalmente quando a gente fala de homem, né? Os pais, né, que querem, o pai, né, o pai. A mãe fica quieta, você já reparou numa situação dessa? É engraçado, né? Como se ela não pudesse mandar ou tivesse opinar, opinião, né? Opinar nessa questão da profissão, porque a profissão está relacionada diretamente com o dinheiro. E quem é que mexe com o dinheiro em casa? Pela visão mais machista que existe, o homem. É o homem. Né? Então, aquele discurso do metrô,
Cabe pro seu marido. Entendeu? Ainda bem que meu marido não pensa assim, né? Que menino tem que usar azul e ponto. Que bom, Deus né? me livre, viu? A primeira coisa que eu fiz é comprar uma camisetinha rosa pro meu filho. É isso aí, pronto, gente, maravilha. Bom, vamos dar sequência aqui, dona Adriana. Respeito e diversidade, chegamos no metrô. Chegamos novamente no metrô, vamos lá, vamos descer na estação Patriarca. Guilhermina. Ela desceu uma antes, gente, foi a pé, pensando no que ela falou. Ainda bem que eu desço no Guilhermina, né? Por que eu me meti na vida alheia? É. Só Jesus, viu? Nossa Contando isso para Senhora. você, assim, pode ser andado, né? Bom, a aceitação do outros e suas particularidades, singularidades, né, gente? Deve ser o senso comum de todos envolvidos no ambiente da criança, sempre reforçando atitudes de respeito mútuo. Se você quer respeito, então respeite o outro, e por aí vai, né? Por isso que é tão importante a gente não fazer as duplinhas de sempre com as crianças, sempre fazer duplinhas muito diferentes, assim, até desafiadoras para elas, já que elas vão ter, assim, as suas duplinhas, né, normalmente. Sempre traga aquela, né, que você sempre, entre aspas, ignorou, ou que não tem muita conversa, não brinca muito. É muito importante mesmo, para poder quebrar essa barreira de, poxa vida, quer falar comigo? Não quer falar comigo? Você me olha feio, você me olha torta, enfim, por aí vai, tá bom? Então é importante. A identidade de gênero, valores de igualdade, respeito com ambos os sexos, olha aqui o azul. Brinque, fantasie com as possibilidades dos diferentes papéis do homem e da mulher, tá bom? Deu para entender aqui, né? Ou precisa desenhar o metrô novamente? Não, né? Aqui, gente, tem muitas crianças que já se reconhecem, já conseguem ter uma identidade, uma autoidentidade já com essa idade, tá bom? E é importante que todos, não só as crianças, mas vai começar pelo pedagogo, sabe quem é o pedagogo, né? Vocês, né? Pelo pedagogo, entender o que é identidade de gênero, o que é, por exemplo, transexual, e não fazer cara feia, não usar o termo viadinho, por exemplo, né? Sapatona, são termos pejorativos, homofóbicos, e que não cabe a uma instituição de ensino, a uma pessoa que quer trazer o ensino baseando-se na ciência, dentro da sala de aula, tá bom? Não cabe ao pedagogo e ao professor ser racista ou preconceituoso, porque a gente também vai lidar com essas crianças que são múltiplas. Elas têm múltiplas culturas, gênero, diversidade, e isso é muito importante. Nós primeiro sabermos respeitar isso, para a gente poder ensinar esse respeito, tá bom? Então, é importante a gente poder falar sobre isso e poder abordar com as crianças sobre isso também, tá? Interação. Bom, interação, gente, a gente está falando do papel da escola, que tem que ter uma conversa importante, significativa com as crianças. Não é só o falar aqui com a minha mão, né? Vai falando aí que eu estou escutando. Na verdade, a criança, ela espera que alguém pare para ouvi-la. Porque isso em casa pode ser que aconteça, mas ninguém tem mais paciência, né? Que já deixou de ser bonitinha, só em algumas situações que é bonitinha, né? Agora, ficar falando, repetindo as mesmas coisas, isso é cansativo. Então, o professor, ele tem, não é obrigação, mas assim, faz parte do papel dele de ouvir a criança. Mesmo que a história seja a mesma, ela mude uma ou outra coisa. Mas observe, porque se a história sempre a mesma, tem alguma coisa de errado, tá bom?
Porque a criança, ela é muito imagética, ela é muito criativa. E se ela vem sempre com a mesma história, é porque alguma coisa tem de errado, tá? Orientações gerais para quem mesmo? Ah, para os professores. Vocês, olha, vamos lá. Deixa eu só ver quantos slides nós temos, para poder ver se eu faço uma pausa ou não. Só um instantinho, gente. Hum. 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 Vamos lá, então. Vamos fazer daqui a pouco uma pausa. Eu vou encerrar esse slide e a gente faz a pausa e eu converso com vocês, tá bom? Então, orientação para vocês, meus queridos minhas queridas profa. Tive uma aluna que chamava de profa, que é a abreviação, né, de professora, né? Profa. Vamos lá. Jogos e brincadeiras. As brincadeiras e jogos no parque, no quintal, envolvendo reconhecimento e percepção do próprio corpo, como, por exemplo, siga o mestre. Aqui são algumas orientações que a gente dá para o professor de ideias também de jogo e brincadeira, de tudo isso aqui que a gente já falou, tá bom? Então, essas brincadeiras, elas não precisam ser apenas dentro de sala de aula. É importante fazer com que a criança se movimente na escola, na creche, tá bom? No ensino infantil, eu não sei em que escolinha que ela estará, tá bom? Mas é importante levá-lo sempre para outro ambiente, porque senão acaba se tornando algo muito maçante, né? Só na sala de aula, só na sala de aula. Leve na brinquedoteca, leve na biblioteca, leve no parque, leve no pátio, embaixo de uma árvore, enfim. Veja quais são os espaços que existem e que podem ser utilizados para vocês, professores e alunos, tá bom? Vamos lembrar de que reconhecimento do corpo é muito importante, tá bom? Perceber o próprio corpo, ele é muito importante. Eu já falei da Chantala para vocês, que é uma massagem muito legal que é feita. Eu aprendi quando eu fazia psicologia, e nós levamos uma boneca para poder fazer a simulação, né? E, normalmente, quem faz essa Chantala é numa reunião com os pais, com as mães, ou o pai, tanto faz, né? De que vai colocar o bebê ali. Não é feito com criança já grandinha. É somente feita com bebê, tá bom? Se eu não me engano, até seus 8 meses, se não me engano. Dê uma pesquisada na internet, Chantala, tá bom, gente? Nossa, é muito interessante, muito gostoso de fazer com a criança. E ela realmente fica bem relaxada e há uma relação mais próxima e íntima, né, com a criança, o pai, a mãe e a criança, tá bom? Orientação sobre os espaços. Sempre espaços apropriados, seguros, espaço seguro para alimentação, um espaço que seja para higiene e que seja higiênico também, higienizado também. Tem que ter um espaço para o descanso, para as atividades pedagógicas, brincadeiras, que devem ser amplamente planejados e cuidados para que a criança sinta-se também segura e protegida. Tudo isso que vocês farão em sala de aula deve ser feito com antecedência, planejado com antecedência. Imagina que vocês vão, por exemplo, planejam ir ao parquinho, levar as crianças no parque amanhã, tá bom? Aí você acorda amanhã e tá uma chuva. Uma chuva. E aí, professor? O que eu te pergunto? O que você vai fazer com essas crianças? Se a sua ideia era de levá-los para o parque, você vai conseguir levá-los para o parque amanhã? Em algum momento da manhã, da tarde, enfim? Não, porque vai estar tudo molhado, né? A não ser que o parquinho seja coberto, fechado, grama sintética, certo? Então, você precisa organizar, elaborar e ter sempre, uma cartinha na manga. Sempre. Tá bom? Vamos fazer um filminho, então. Pronto, aqui tá chovendo. Ao invés de parquinho, uma coisa diferente, vamos assistir um filminho. Mas lembre-se que filme infantil dura 15, 20 minutos. Beleza?
Organização do tempo. Quando que a gente faz a organização do tempo? Vocês fazem planejamento. Vocês já fizeram um plano de aula, não fizeram? Qual é seu plano? O que você pensa em fazer em sala de aula? E isso tudo está envolvido na organização do espaço, do tempo, certo? Atividades permanentes vivenciadas no grupo colaboram para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. Na sequência de atividades, as habilidades das crianças são ampliadas a cada nova sequência. Então, toda vez que existe uma sequência de atividade, eu posso acrescentar uma. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer, já está fácil para mim, já me organizo em relação a tempo. Então, a criança ela vai começar a não se perder, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então, a gente não perde tanto tempo em organizar as crianças, porque é uma sequência, certo? Então, quando eu estiver na última atividade, é bem provável que eu olhe no relógio e falte 20 minutos. E eu posso acrescentar mais uma. Hoje eu tenho uma aula diferente. Pronto. Tá bom? É importante também, é outra cartinha na manga que a gente precisa ter sempre, tá bom? Observação, registro e avaliação formativa. As expectativas de aprendizagem da criança devem estar sempre vinculadas às oportunidades de experiência a elas oferecidas. Essas sim são avaliadas e não as crianças. É claro que com criança de 0 a 5 anos não há reprovação, né, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Não há uma avaliação da criança tirar 0, por exemplo. Não faça isso, ô pessoa cruel, tá? Há uma avaliação apenas de um carimbo de pessoa feliz, ou de mais ou menos quando houver um desleixo da criança, ou quando ela dormir, ao invés de fazer isso, dormir em hora errada, porque existe a hora do sono, e de repente ela não quis dormir na hora do sono, ela estava lá super animada, mas depois, quando veio uma atividade, ela não fez, por quê? Porque ela trocou a hora do sono, não é isso? Então, ela trocou a hora do sono, e é necessário sempre registrar tudo isso. Meus amores, vocês têm muita coisa para fazer em sala de aula, sabia? Ou vocês acham que vocês vão ficar sentadinhos no Zap Zap? Vão nada, meus bens. Ainda bem, porque ser pedagogo não é isso, não é verdade? Tá, deixa eu parar aqui a gravação. E aí, então, a gente vai fazer uma